Seja muito bem-vindos a mais uma entrevista do canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme, né? E junto com o André Bontempo, tomo conta desse canal, um canal de debates, né? De entrevistas, né? Conforme vocês já sabem. Então, então a programação de hoje vamos conversar, né? A respeito da questão da moradia, né? A questão dos bairros aqui em São José dos Campos, que conforme todos sabem também, é algo que a gente vem fazendo já faz algum tempo no canal, desde o começo do ano, né, trazendo lideranças de bairros, lideranças de movimentos sociais relacionados à questão da moradia, né? Então a gente quer aprofundar ainda mais essa questão. E no dia de hoje eu convidei aqui o Cosme Vitor, né, para a gente trocar essa ideia aqui com a gente. Cosme, por favor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Então, boa tarde a todos, né, e a toda. Meu nome é Cosme Vitor, faço parte da Associação de Favelas de São José dos Campos, né? Faço parte, e nós estamos construindo núcleos do impactado pelos financiamentos internacionais do BID, né? E faço parte da Rede Jubileu Sul Brasil. Maravilha, Cosme. Cosme, então vamos começar nosso papo, né? E eu queria fazer uma pergunta bem ampla, né? Como que está atualmente essa questão da moradia em São José dos Campos? Então, para a gente discutir moradia, Guilherme, a gente não pode discutir moradia como São José dos Campos sendo uma ilha, né? A moradia, que é um direito fundamental na Constituição, hoje virou artigo de luxo, né? Uma moradia hoje, certo? Que é bem pouco tempo atrás custava em torno de 70, 80 reais por uma habitação, hoje está em torno de R$ 1.000, R$ 1.200 a prestação mensal. Então, em São José dos Campos, é pior ainda, porque o governo municipal simplesmente desativou a Secretaria Municipal de Habitação, avançou mais um pouco, desativando também a Secretaria de Legalizações Fundiárias, e hoje, praticamente, em São José dos Campos, não há um projeto habitacional que atenda as famílias de baixa renda. Baixa renda, eu digo, que ganhe até R$ 1.800 por mês. Então, nesse ponto, hoje, São José dos Campos, inexiste o projeto de habitação popular. Então, nós não podemos discutir uma coisa que não tem em São José dos Campos. Sim. Desculpa, pode continuar. Não, é um dos pontos que o que eles fizeram, que primeiro, além de colocar a secretaria, acabar com a secretaria, colocar a secretaria, colocar uma lista de privilegiar na mão dos empresariados da construção civil particular, eles hoje, o que fazem? Eles escolhem quem vai ter habitação popular. Então, hoje, quem ganha até 1.800 não tem, e acima de 1.800, o mercado é vasto para esse pessoal que tem dinheiro para pagar R$ 1.800. Sim. E, Cosme, a gente está em discussão aqui uma lei, acho que aprovada discutida pelo Supremo, de proibição de despejos, né, durante a pandemia. Só o que você percebe é que isso está sendo constantemente, né, sendo violado essa questão contra os despejos durante a pandemia. Como que você está vendo essa questão? Então, Guilherme, primeiro que a PL é 710, não é PL? É, Eu acho que a PL é 710. Primeiro que é o seguinte, o empresariado da construção civil está fazendo pressão em cima dos deputados. A maioria dos deputados, inclusive, a gente quer denunciar que é uma vergonha, né? Os deputados não estão comparecendo, se é da Assembleia, estou falando do Estado de São Paulo. Aqui nós temos o Padre Afonso, que é o deputado aqui do Vale do Paraíba, que simplesmente eles somem do seu trabalho na Assembleia para não dar quórum, para a gente não poder prolongar essa lei. Essa lei, por enquanto, certo? Não foi votado, foi votado na primeira instância, faltou reafirmar na segunda, e a gente, o que está vendo hoje, é o seguinte, é um despejo branco, né? A gente, inclusive nós, no Galpão Estação da Cidadania, a gente foi despejado
pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos em favor de uma empresa particular, o centro do Galpão Estação Cidadania, que era uma discussão de teatro, de cultura e direitos humanos, a gente foi despejado. Foram despejados na Ródia, né? As famílias da Ródia foram despejadas sem liminar. A gente anteontem, lá no Jardim das Indústrias, né? Em frente a uma arena milionária, foi despejado mais uma família em plena pandemia. Então, sobre a PL, o que eles fazem é o seguinte: enquanto um ignora a PL, os outros, as prefeituras, com sua guarda municipal, com apoio da Polícia Militar, com apoio da mídia, eles fazem o que a gente chama de despejo branco, de despejo administrativo. Um despejo que é o seguinte, que não tem amparo legal em lugar nenhum, mas todo mundo apoia esse tipo de despejo. Então, nós estamos nessa luta da PL. Essa semana não houve quórum, inclusive a gente quer chamar a atenção do padre Afonso, que é daqui de Taubaté, que simplesmente não aparece na Assembleia. E ele deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que estava com problema de coração. Problema de coração está a população que perde sua casa. Sim, é bastante complicado isso, né? Agora, ver se... enfim. O Cosme, você percebe, né, perante essa crise, perante o aumento absurdo dos aluguéis, né, uma grande procura dos trabalhadores e trabalhadoras pelo movimento de moradia? Então, Guilherme, primeiro que nem a procura, né? É a necessidade de ter um teto, né? Com a pandemia, escancarou o que era, para nós, o movimento era normal, era uma coisa normal a gente discutir a população sem teto, a população que paga um aluguel, entendeu? Praticamente todo o salário desse trabalhador ia para o aluguel. Com a pandemia, a gente escancarou duas coisas. Primeiro, fica em casa, mas fica em casa de que maneira a pessoa fica em casa? Igual, por exemplo, certo? A gente foi numa casa ali no Chácara Havaí, tinha 9 crianças em casa e não tinha o que comer. Fica em casa, essa família não tem água. Fica em casa, essa família não tem emprego. Então, escancarou, ficou muito claro essa disparidade social que sempre houve no Brasil, mas que sempre foi camuflada. E com a pandemia, com o aumento do desemprego, o aumento da fome, surgiu, o Guilherme e quem está nos ouvindo e vendo, né? Surgiu uma nova leva, né? A leva do trabalhador que trabalha, mora longe, devido ao aumento do transporte, o aumento da gasolina, o aumento do aluguel. O que eles fazem? Eles pegam as barracas, isso dá muito no estado de São Paulo, ali no centro de São Paulo. A pessoa ganha uma barraca, a pessoa sai do seu emprego, passa nas filas de alimento à noite que é dado pelas igrejas, pelos movimentos, eles jantam e dormem perto do trabalho. E só vai para casa na sexta-feira à noite. Então, criou, além do morador de rua, criou uma outra leva que permanece na rua de segunda a sexta e criou uma terceira leva, a que, de fato, não tem condições de pagar o aluguel, está morando na rua devido a esse aluguel. E, com isso, aumentou muito as pessoas dentro das ocupações. Não é por opção da pessoa. É que é o seguinte, tinha uma senhora em Diadema que falou, olha, não aguento pagar o aluguel, não aguento pagar uma prestação, fui despejado, tinha uma opção, morar na rua ou morar numa ocupação. Então, a opção dessas pessoas é morar dentro da ocupação e, com isso, sofrer toda uma violência do Estado, toda uma violência do policial, que a todo momento é despejo. A gente está vendo no último momento, mesmo com a pandemia, são despejos, aí entra na discussão, né, Guilherme? Despejos administrativos, né? São o tipo de despejo que nós estamos vendo. Então, surgiu com a pandemia, primeiro, a necessidade básica do cidadão, é uma água. Surgiu a necessidade básica do cidadão, é um alimento. Surgiu uma necessidade básica do cidadão, que é o trabalho. E nem todos esses 3 R's não são cumpridos nem pela Constituição e nem pelos governos. E, principalmente, com Jair Messias Bolsonaro, que é um mercenário, que é um genocida,
que prefere julgar para a torcida do que aplicar, de fato, políticas públicas, né? Então, com isso, a gente está no início, Guilherme. Por enquanto, a gente está voltando naquela fase que a gente passou muito tempo, certo? Que era bonito a gente ver nos meios de comunicação os nordestinos comendo calango, que era bonito a fila do Sarney da fome, os comitês do Betinho de combate à fome. Então, nós mesmo do movimento estamos ressurgindo com esses comitês. Mas esse comitê, Guilherme, tem uma peculiaridade nesse momento, na atual conjuntura que nós estamos tendo. Esse comitê serve para a gente frear a revolução operária, porque é o seguinte, enquanto o trabalhador está tendo um alimento, o trabalhador nunca vai tentar contra o Estado, né? Então, nossa principal tarefa como movimentos populares é levar o alimento para o trabalhador, é conscientizar o trabalhador. A gente está aqui em São José dos Campos, nós estamos discutindo São José dos Campos. Esse ano é 3,3 milhões de arrecadação. Esse ano, a Prefeitura de São José, nesse momento, a Prefeitura de São José está gastando R$403 mil para plantar um coqueiro e fazer um jardim ali na arena do Jardim das Indústrias. Então, dinheiro tem. O que falta é a gente colocar a classe trabalhadora para cobrar o seu direito. Sim. E como está sendo essa questão de lidar com a pandemia, né, nas favelas, né, uma vez que a gente sabe todas as condições que boa parte ou todos os moradores enfrentam, né, moradias pequenas, casas com bastante filhos, né, muitas vezes com vós e avós morando junto com pais e mães, né? Como que está sendo, como que vocês estão lidando com essa situação? Primeiro, Guilherme, é a dificuldade em lidar com essa situação. Primeiro que é o seguinte, nós também nós estamos nos resguardando, porque muitos companheiros nossos, a gente não pode adoecer, porque vai precisar da gente lá na frente, na luta. Segundo, a gente não tem estrutura. Quem é dos movimentos populares autênticos, movimento de luta, movimento que quer fazer transformação, ele não tem o apoio nem da mídia, nem de espécie alguma. Então, praticamente, Guilherme, a gente está com uma dificuldade imensa. E baseado nessa dificuldade, a gente procura se articular, né? Aí, nesse momento, a gente está se articulando num movimento que se chama Nós por Nós de Combate à Fome, certo? Do Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba Solidário de Combate à Fome, que tem o SEDECA, tem o Centro de Direitos Humanos Pedro Lobo, né? E nós estamos se organizando nessas entidades para pegarmos um pouco de estrutura, ter um pouco de estrutura para podermos conseguir chegar na base do operário, que é na base das comunidades, né? Praticamente a gente tem as bases, que é o Jardim São José 2, que é aquela região lá a região leste, né? Aqui tem o Jardim das Indústrias, pessoal do Rio Comprido, aqui para o fundo aqui da Zona Norte, né? A gente tem os loteamentos irregulares, né? E a dificuldade, e por outro lado também, a gente não pode ser muito leviano, que é o seguinte, por incrível que pareça, quando nós imaginávamos que a pandemia ia arrasar praticamente essas comunidades, temos casos, sim, de Covid nessas comunidades, temos, mas é muito pouco perante o cenário municipal, o cenário do Estado, né? A pandemia, né, nessas comunidades chegou, tem alguns casos, mas é poucos os casos nessas comunidades. Qual a maior dificuldade agora? É o emprego, certo? A principal dificuldade é o emprego, o aumento das tarifas públicas, né? Água, luz e o aluguel que a gente tratou lá na pauta anterior. Isso está pesando muito, muito nos trabalhadores. Então, o principal hoje, Guilherme, é a fome e o desemprego nas comunidades. Sim. E você falou do movimento, falou de revolução operária. Eu queria agora entrar na questão um pouco do movimento, né, que você faz parte. Qual que é a linha política do movimento? O que vocês acreditam? Então, Guilherme, primeiro a gente acredita na luta do trabalhador. Que quem vai libertar o trabalhador vai ser o trabalhador. Não existe você votar numa pessoa que vai te representar. Não existe isso.
Não existe você ficar na sua casa esperando que alguém vai levar alguma coisa para vocês. Então, a nossa linha de atuação é uma linha de base, é uma linha de conversar com trabalhadores, mostrar uma disparidade. Você quer ver uma da disparidade que nós estamos vendo nesse momento? Voltamos lá no Jardim das Indústrias. Para quem não conhece, Jardim das Indústrias é uma região rica, sudoeste aqui de São José dos Campos, uma região extremamente rica, certo? Grandes shoppings, grandes condomínios da classe média alta. A prefeitura está fazendo uma arena esportiva, aonde vai caber 5.000 pessoas só 5.000 pessoas para assistir. A arena, até agora, no cálculo público, já custou cerca de 60 milhões, são 60 milhões, e ela está gastando, certo? Uma outra fortuna para embelezar essa tal da arena. Ô, Guilherme, a 50 metros do outro lado da rua tem a comunidade Jardim das Indústrias, que é 3 ruas, estão tudo de Bernardo Grabois, e tem mais uma rua lá, que são 3 comunidades pobres que moram bem em frente, que está sendo despejada por não combinar suas casas com a arena. Aí, hoje hoje é quinta. Terça-feira, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos lançou esse edital que eu falei para você, que vai gastar 403 milhões, 403 mil, para fazer o embelezamento da arena. O que está ocorrendo no embelezamento da arena? Na frente da arena, ele demitiu, ele estava despejando no mesmo dia, ele estava despejando uma família na frente da arena, sem amparo social, sem perspectiva. Qual foi o que a prefeitura ofereceu para essa família estar sendo despejada? Simplesmente nada. Então, a nossa linha política é dizer para o cara, se ele está gastando 70 milhões e vai privatizar uma arena, por que não gasta 70 milhões ilegalizando? Por que não gasta esse dinheiro comprando remédio? Por que não gasta esse dinheiro dando um abono municipal de R$ 1.200? Por que não gasta esse dinheiro? Então, nossa linha política é essa. É dizer para a pessoa o seguinte, dinheiro tem, dinheiro não é problema, ou é problema o seguinte, são políticas públicas que você tem que assumir. Que não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o padre da igreja, não vai ser o vereador pelego da igreja, o vereador pelego, que é o que mais tem. Raríssima exceção aqui na Câmara de São José dos Campos, tirando os 2 do partido, o restante é o tal da base governista, né? Que vai para os bairros para tirar uma árvorezinha, para fazer uma calçadinha. Em contrapartida, à noite, ele arrebenta com todo o direito dos trabalhadores. Então, nossa linha política, Guilherme, é uma linha de libertação desse povo através do povo. Se o povo não quiser lutar, não tem luta. Agora, se o povo tiver a fim de entender que a cidade tem dinheiro e que pode dividir esse dinheiro e querer lutar, nós estamos aqui para isso. Nós somos, igual diz lá na gíria, né? Aonde tem fogo, a gente, para apagar o fogo, joga gasolina. Sim. E qual que é a relação que vocês têm, né, com os sindicatos aqui da cidade e da região como um todo e outros movimentos sociais? Então, a relação que nós temos com os movimentos populares é uma relação de parceria, né? Inclusive nós também, né, Guilherme, a gente aqui tem o núcleo, né, do Despejo Zero estadual, de qual a gente faz parte. A gente tem núcleo aqui do Vale do Paraíba, do Despejo Zero, e a gente tem o núcleo nacional. Fora disso, Guilherme, a gente faz parte, junto, a gente é o lado urbano, junto ao MST, junto ao MTST, o Povo Sem Medo, entendeu? E os sindicatos, a gente aqui em São José dos Campos, por exemplo, né, nós temos o núcleo, né, de luta do Vale do Paraíba, né, que é a discussão aqui entre sindicatos e movimentos populares, e toda essa discussão, como foi aquele dia 29 do Fora Bolsonaro, passa para os nossos núcleos populares. Isso é uma discussão, e fora disso, a gente tem articulação internacional, certo? A gente tem com o UNEHABITAT, a gente tem uma relação com a ONU, a gente tem uma relação que a gente está construindo, né, com os impactados pelos financiamentos internacionais do BID. Então, nós temos a Via Campesina, que é uma das lutas, né, internacional, o MAB,
que é outro movimento internacional contra os lutadores, contra as barragens. Então, essa relação é uma relação a relação de luta, a relação de campo e cidade, estamos juntos, e operário, que é o companheiro, o trabalhador, a trabalhadora que mora nas comunidades pobres são as mesmas das fábricas, e vice-versa. São a trabalhadora doméstica, por exemplo, que mora nas que a gente diz quebrada, né? Que mora nas quebradas, que frequentam o aquários, né? Então, esse é um pouco a discussão de relação de lutas conjuntas. Sim, e uma coisa que o canal trabalha, Cosme, é em relação à questão dos bairros irregulares de São José dos Campos, né? Desde o começo desse ano, né, o canal vai completar um ano de existência no dia 12, mas desde o começo desse ano a gente está fazendo todo um trabalho, né, conversando com os líderes de moradia, né? Qual que é a sua visão dos bairros irregulares aqui de São José dos Campos e a relação que eles têm e principalmente que a prefeitura tem com eles? Guilherme, primeiro eu estou falando com movimentos populares, tá? Primeiro que hoje a maioria dos líderes dos loteamentos irregulares, certo? Está no bolso, certo? De algum empresário. Porque hoje, tudo que era nossa luta, Guilherme, essa é a minha decepção, toda a nossa luta para transformar esses bairros em ZEIs, certo? Esses dito líder comunitário conseguiram tirar de ZEI e tornar REUBE. Tem o REUBE e tem o REUBS, certo? A REUBS é social e a REUBE é aquela que pode permitir uma legalização, mas a população tem que pagar. E o que vem ocorrendo, Guilherme, com essa discussão? Tem um grupo pequeno que tem condições de pagar nessas comunidades, que junto com o líder comunitário, que junto com a prefeitura, porque é uma cumplicidade, porque primeiro, se você está por dentro da situação, primeiro a prefeitura passa, certo? Panfletando, que é panfleto, né? Panfletando a tal desapropriação, assustando os moradores, que eles vai ter que demolir sua casa e parece que o mundo vai acabar meia hora. Logo depois vem a reunião do líder comunitário que chama essas pessoas, logo depois vem, certo? Os mesmos filhos dos loteadores irregulares, aqui na Zona Norte tem um monte de exemplo disso, certo? Vendendo a legalização. A legalização, que é um direito do trabalhador, que é um dever do poder público. Aí, Guilherme, você fala, peraí, você está falando besteira, Cosme. Aonde você tirou isso? Nós estamos tirando isso, Guilherme, de um financiamento internacional feito pelo BID, de 98 milhões, que veio para a cidade de São José dos Campos fazer via, e nesse contrato, pena que é o seguinte, Guilherme, eu não me aprofundei, mas pode passar para você coloca no canal aí os números do financiamento do BID, certo? Daqui a pouco eu vou pegar aqui no computador, posso pegar também para você, não tem problema. Houve esse financiamento e num dos pedidos está escrito legalização fundiária. Esse dinheiro vai ter que ter uma parte para legalizar. E por que não aconteceu isso, Guilherme? Sabe por que não aconteceu isso? Porque esses líderes, certo? Freia essa luta através de quê? Desse pessoal que pode pagar. Agora, quem não pode pagar, que nós deveríamos se unir, eu participei ontem de uma reunião de um monte de líder aqui da Zona Norte, certo? Que só falavam em pagar, certo? Em vez de organizar essa massa junto com esse documento, que é um documento público, Guilherme, eu vou pegar o número aqui dele, eu vou pegar o número e passar para você passar para os ouvintes. É o seguinte, esse documento tem dinheiro para legalização. E por que não legaliza? Porque não tem pressão social. Se não tem pressão social para legalizar, o que eles fazem com o dinheiro? A ponte estaiada, a via Cambuí, certo?
havia que vai fazer aqui do fundo aqui, o Guilherme. Não, você já viu aqui no fundo onde a gente mora aqui, perto naqueles morros em cima da Petibon? Você viu o que está surgindo de mansões? Então esse dinheiro vai ser feito para tal da via Jaguari. Então, Guilherme e os demais, como a gente está vendo esse tipo de legalização, uma falta de respeito com os moradores pobres, os líderes, tal de líderes, que estão no bolso, certo? Hora de um, hora de outro, certo? Prejudica e não deixa a gente avançar na luta popular. Porque a luta popular tem que ser o seguinte: tem dinheiro, tem, o contrato foi feito e vamos fazer o acampamento. Imagina um acampamento sem teto, por legalização em frente à prefeitura. Você acha que alguém... Você não ficaria uma semana? Será que a prefeitura aguentaria uma semana estou falando número de documentos, estou falando coisa abstrata. São 98 milhões de dólares, Guilherme. O pessoal que está nos ouvindo aqui, 98 milhões, aquele dinheiro do GEDEL foi 51 milhões. Demorou 7 horas para contar o dinheiro do GEDEL, de 100. Agora você imagina 98 em dólares. Então, dinheiro tem, Guilherme. O que falta é, de fato, esses líderes nos ajudar, certo? E não dizer que é o seguinte, como, por exemplo, aqui na Zona Norte, que vereador vai ajudar, que é mentira. A gente elegeu aqui um vereador na Zona Norte. Qual é o papel dele? Você sabe o vereador da Zona Norte? Você conhece ele? Ninguém conhece o cara. Ninguém conhece o cara. Deu para ver? Por que não conhece o cara? Porque o cara é um inútil. O cara só fica fazendo perfumaria. Deu para entender? Então, o que nós precisamos, de fato, que esses caras parem de frear essa luta popular, Guilherme. Sim. Ô, Cosmo, você fala uma coisa que é muito verdade, né? Que eu concordo com você, que tem alguns moradores, alguns líderes comunitários que, né, que estão, infelizmente, estão no bolso, né, de vereadores, né? Sejam um de outro, e também, né, de partido e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, dos que eu entrevistei, aí eu vou fazer um desabafo, uma colocação assim, eu vi que tem bastante gente séria, né? A primeira pergunta que eu faço nesse sentido, né, já que você tocou, por que esses líderes comunitários acabam no bolso, né, de vereadores, de partidos políticos, da ordem? Ô, Guilherme, primeiro que para você ter lado na história, para você de fato ser uma pessoa que vai pregar mudança social, você sofre muito. O primeiro sofrimento. A gente, infelizmente, Guilherme, a gente não nos preparou, certo, para ter outra função, certo, paralela, certo. Quando a gente começou a luta operária no nosso país, a gente era operário de fábrica. Deu para entender? Logo depois, a mudança, a gente ficou velho. E ficando velho, Guilherme, a gente não tem uma estrutura para nos aguentar. E logo depois disso, Guilherme, surgiu a discussão de prefeituras, certo? De o parlamento ser a solução para o povo. Vote em mim, você acabou de votar em mim, você está resolvendo esse problema, certo? Aí depois disso, quando eles viram que não conseguia segurar a gente, eles inventaram o quê? Certo? O tal da assessoria dos líderes comunitários. Então, todos os líderes comunitários que não têm um emprego, certo? Eles precisam de sobreviver, certo? Esse líder comunitário, ora vai para o bolso de um, ora vai para o bolso de outro. Entendeu? Mas sempre amarrado na teta que está no poder. Visto o que nós estamos colocando, provas, certo? Quando o Partido dos Trabalhadores estava aí, você vê quantos líderes comunitários tinha dito revolucionário, dito lá do PT. Logo depois que o PT saiu do poder, esses mesmos líderes estão onde hoje? Está no bolso de quem hoje? É os mesmos líderes, homens e mulheres, né? Estão no bolso de quem? E dizendo que estão continuando fazendo a luta. Aí a luta é feita através do atraso, Guilherme, que é o seguinte, aí entra nas legalizações fundiárias, na luta por teto, na luta por distribuição de alimentos.
Então, esses líderes, você já viu esses líderes fazer algum movimento nesse sentido? Não. Você já viu algum líder na época de eleição? A gente teve aqui, ó, botaram até polícia, até coronel de polícia para resolver problema de sem-teto. Botaram dono de empresa de ônibus para resolver problema de sem-teto. Botaram gente da extrema-direita para resolver problema de sem-teto. Então, a Câmara hoje é a cara do trabalhador, é a cara de quem está votando nos caras. Porque é o seguinte, vota aqui no Brasil, certo? Em São José dos Campos, no amigo do amigo, certo? Nós aqui na Zona Norte temos um. Não tem um vereador aqui na Zona Norte que não faz bosta nenhuma, certo? Mas só que é o seguinte, é o cara que inventou uma rádio comunitária, é o cara que ficava dando pau no povo aí, agora está dentro da Câmara. Agora, qual a função dessa pessoa? Atrasar um movimento, certo? Essa pessoa, de manhã, ela vai na casa de uma pessoa, fala que vai cortar uma árvorezinha, fazer uma calçadinha, e à tarde se vende para o prefeito. Então, Guilherme, eu discordo de você, que é o seguinte, líder de fato que faz luta popular em São José dos Campos, a ponte. A ponte, de fato, que organiza a massa, que vai com a massa para frente do passo, que está na porta do sindicato ajudando a gente, que está nas portas de fábrica ajudando a gente. Mostra. Tem a companheira igual a Lúcia, lá da Zona Leste, né? Companheira Lúcia, que você deve entrevistar, é uma companheira que luta. A gente tem a Helenita, que luta no campo lá no Interlagos. Você deveria entrevistar a Helenita também, que está explodindo o prédio do Interlagos. Tem um vazamento gravíssimo de gás lá. Então, tem muitos líderes que nem aparecem, Guilherme. Agora, o tal do líder que aparece, Guilherme, me aponte um que é de luta de fato. Você consegue, nesse momento, falar, Adão, esse aqui... Não entendi. Só para me colocar só, ô Cosmo, eu tenho ciência disso que você coloca. Eu estou falando que, né, não tô querendo que tenha gente que seja, né, parte de movimentos sociais e, né, ou seja revolucionário e lute pelos trabalhadores. O que eu coloquei que, né, dentro da medida do possível tem algumas pessoas que eu considero sérias, outras não, né? Mas tocando, né, a entrevista, né? Agora vamos conversar um pouco, Cosme, né? Ô, Guilherme, só um minutinho só. O contrato que eu falei, eu estou abrindo o computador aqui, tá? Estou no outro computador, estou abrindo ele aqui. O contrato que eu falei do Banco Mundial é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, chamado BID, certo? Anota o número do processo aí, ó. O empréstimo é 23/CLSO-BR, entre o município de São José dos Campos, certo? E o Banco Interamericano. Foi 18/2/2011. Sim. Depois você me então, passa. Tá aí. Passo. Então, uma coisa é contador de história, Guilherme, e outra coisa é... Então, nesse aqui, aí tu vai pegar lá o processo no banco, aí tu vai ver que tem um dinheiro específico para as legalizações. Então, é mentira, é picaretagem, é mentira e picaretagem de pessoas que vêm dizer que não tem dinheiro para a legalização fundiária. Quem está fazendo isso é picareta. Entendeu? Sim. Baseado em que eu estou falando isso? Nesse empréstimo. Se tem 90 milhões, e se está lá no contrato, Guilherme, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando em número, nós estamos falando em município, não estamos falando em, igual, por exemplo, a gente pode sair daqui, Guilherme, tomar cerveja. Aí nós somos amigos. Agora, o Guilherme, como apresentador, eu tenho que mostrar para ele que é o seguinte, o que esse cara está falando está se baseando. Então, eu estou falando num processo de legalidade que pode ter, que tem dinheiro sim, e esse dinheiro não chega na mão da classe operária para legalizar, devido a essa barreira entre líder e pelego, prefeitura e vendedor de legalização, que é um puta do negócio, Guilherme. Hoje, você vê na Zona Norte aí, tem pessoas pagando R$80 por mês para ter sua casa legalizada, né, Guilherme? Entendi. Cosme, Oi, inclusive depois, se você quiser passar os contatos, né, dessas lideranças que você citou aqui, né, você pode passar que irei atrás e farei a entrevista. Agora vamos falar da questão das áreas de riscos, né?
que é uma questão que é bastante debatida, não é de hoje, né? Quais são os principais problemas que são enfrentados pelas essas comunidades das áreas de riscos? Então, Guilherme, primeiro, voltamos de novo lá, porque primeiro é área de risco, né? São áreas de rico. Áreas de ricos que o que acontece? Vamos falar onde a gente domina bem. Domina bem a história. Chácara Havaí hoje. Água de Canidu, Chácara Havaí, aquela região. Certo? Primeiro, Guilherme, como é que a especulação imobiliária age? Primeiro é o seguinte, as piores áreas que tem no bairro, certo? É entregue, certo? Vide falsos vendedores que vendem para pessoa de baixa renda. Aí entramos na outra conversa, Guilherme. Por que São José dos Campos não tem favela? Porque tem os loteamentos clandestinos, e a dita área de risco. Então, as piores áreas do condomínio, eu estou falando onde eu conheço, Chácara Havaí, Canidu, etc. Conheço toda a Zona Norte e um pouco a Zona Leste, né? Mas vamos na Zona Norte. Aí o que acontece? Essas áreas entregues para a família do pai do Guilherme. O pai do Guilherme lá luta para ter água, para ter a luz, não foi isso? Aí vem o prefeito Emanuel Fernandes com a sua política de aquela outra patifaria que antecede essa patifaria da legalização, é a patifaria do vender dificuldade para vender facilidade. O senhor Emanuel Fernandes inaugura, né, uma nova forma de benefício, explorar o pobre, a tal da parceria. A parceria para ter água, a parceria para ter luz. Não foi isso que o senhor Emanuel Fernandes fez? Foi, junto com os vereadores da base. Aí, Guilherme, feito isso, certo? Já temos água, já temos luz e temos estrada, certo? E agora, Guilherme, com o advento aqui da Via Norte, da Via Oeste, da Via Cambuí, a gente não precisa mais, lá para a Zona Leste, por exemplo, daquele viaduto do gás, daquela região lá, a gente não precisa mais da pobreza, porque é o seguinte, aqueles pobres ali já fizeram o que nós precisávamos, de água, luz e estrada. Agora é a vez do rico que está tomando posse. E agora estão tirando essas pessoas. Em que laudo, Guilherme, eles fazem essa retirada de pessoas? Você sabe? Baseado em quê? Não, responde. Então, não, Guilherme, no fundo, não tem um laudo sério do IPT. O IPT foi contratado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, certo? Para fazer um levantamento geral de área. E dentro desse levantamento geral de área, foi levantado, certo? Chácara Oliveira, onde aqui do lado onde a gente mora, perto aqui do Alto Santana. Chácara Oliveira, uma parte é risco. Mas não foi contratado o IPT, Guilherme, para definir que tipo de risco tem lá. Risco 1, 2, 3 e 4. Não foi feito. Em nenhum desses lugares foi feito. Então, Guilherme, o que acontece? Eles aproveitam essa tal de área de risco e vai limpando todo mundo. Todo mundo um bolo só. E tem políticas públicas, não tem aqui em São José dos Campos. Você viu falar em plano municipal de condição de risco? Você nunca ouviu falar. Entendeu? Você vai falar em situações que a gente pode mitigar o risco? Você nunca ouviu falar. Quando eu trabalhei na prefeitura e sei, a gente tentou começar a fazer isso, certo? Mas o período público de 4 anos, Guilherme, é muito curto para políticas públicas. Então, nisso, a gente, em 4 anos, você não consegue implementar uma política pública de qualidade, implementar uma inclusão social. Certo? Bem diferente de reeleger pessoas que só estão lá para mamar na teta. O que nós estamos falando é políticas públicas. E políticas públicas em 4 anos é muito pouco. Tem que tirar o pessoal de área de risco, Guilherme? Ninguém está discutindo isso. Tem que tirar o pessoal de área de risco. Mas agora, qual político vai tirar esse pessoal de lá? Agora eu faço outra pergunta para quem, para o canal, o pessoal que está aqui nos ouvindo, Guilherme. Tirou a pessoa. Quem que fica do... Qual é a política? Vamos falar bem claro, Guilherme. Buquirinha. Você conhece Buquirinha? Onde enche lá em cima. Você conhece o bairro chamado Buquirinha? Conheço. Conhece? Foi tirado daquelas casas da margem toda, não foi? Quanto mais tira da margem de APP, que é a margem cheia do rio, que não deveria ter gente, o que acontece com a água quando enche?
vai avançando em cima das outras casas. Tem alguma política pública para isso, Guilherme? Não tem política. Não tem política pública para isso. Então, o que acontece aqui em São José dos Campos, da dita área de risco, é o seguinte: é falta de políticas públicas, Guilherme. É falta de pessoas chegar lá dentro da prefeitura, de fato, ter conhecimento do que está falando. Porque é fácil falar que o Guilherme mora em área de risco. Agora, define o que é área de risco. Mesmo depois de definir a área de risco, tem solução? É risco 1, 2, 3 e 4? Se for risco 1, é baixíssimo. 2 é um pouco mais cima. 3 já ficam. O 4 que é o mais grave. Mas mesmo sendo entre o 4 e o 3, tem política, a gente consegue mitigar um pouco e avançar um pouco mais para ter uma solução habitacional para esse povo? Consegue. Às vezes, Guilherme, é o quê? É um esgoto, infiltra, é uma árvore. Entendeu? Muita gente acha que plantar bananeira e morro segura, bambu segura, e nada de segura, Guilherme. Então, são políticas que têm que ser aplicadas, têm que ser orientadas às pessoas que moram nessas áreas para poder participar. Agora, por que a gente não consegue, cara, fazer? Aí você me pergunta, na mesma discussão, né? Mas por que você sabe, fala tanto assim e não consegue chegar nesse povo? Porque, assim, é uma discussão muito complexa para o cara que sai de casa 4 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde, 8 horas da noite. E nessas 8 horas da noite ele fica assustado com o Jornal Nacional, não é isso? Que a merda está caindo tudo na cabeça dele, certo? Ele fica assustado com a economia e ele fica assustado com o meio de vida. Então, e fora disso, Guilherme, tem o tal dos times de futebol. Então, é um bloqueio que tem, certo? Entre a discussão, entre os movimentos classe operária, que a gente não consegue romper, e com isso, Guilherme, a gente não consegue falar sobre a tal da área de risco do povo. Agora, a área de risco tem que sair, tem que sair. Agora, de que jeito vai sair é outra conversa. É isso que nós defendemos. Sim. Você citou o ex-prefeito Emanuel, né? Uma das coisas que eu coloco aqui nas discussões no seu entendimento, existiu alguma diferença entre a época que o Carlinhos foi prefeito e a época, né, que o PSDB assumiu a prefeitura? Porque muitas das pessoas que eu entrevisto, né, como que esse é um canal aberto para o indivíduo, o entrevistado, colocar sua opinião, né, muitas pessoas elogiam na época do Carlinhos, que na época do Carlinhos, né, teve algum tipo de seriedade em relação a essa questão. Né? Você concorda com isso ou não? Então, Guilherme, primeiro que a gente não discute nome. A gente discute uma política pública partidária. Porque se a gente for discutir nome, a gente imortaliza o nome de uma pessoa. E fica essa tal que ele, não é ele, é uma política tirada pelo partido. Então, no caso, na época que nós tivemos lá, foi o Partido dos Trabalhadores, são políticas públicas tiradas da base do Partido dos Trabalhadores. Deu para entender? E nessa base tirada do Partido dos Trabalhadores tem erro e tem os acertos também. Deu para entender? Igual, por exemplo, o Carlinhos fez. Ninguém está discutindo isso. Deu para entender? Agora, eu tive na prefeitura também, Guilherme, não estou escondendo isso, certo? Mas para nós do movimento, poderia ter avançado, poderia até ter perdido, mas ter perdido, Guilherme, assim com outro tipo de avanço de políticas, certo? As comissões, igual, por exemplo, as comissões de moradores, certo? A gente chama os comitês, igual, por exemplo, a gente aqui no... Eu vou lembrar o nome do bairro, Chacravaí, Canidu, foi feito aquele, como é que chama aquela, não é uma borra que passa, aquele no asfalto, como é que chama, Guilherme? Ele passou em vários bairros regulares, o antipoeira. O antipoeira, Guilherme, foi um puta de um avanço. Foi um avanço tão grande que evitava, diminuiu saúde, melhorou a saúde, melhorou a mobilidade, a lama não tinha mais. Mas só que é o seguinte, para defender o antipoeira, tinha um comitê popular? Não tinha. Então isso abriu uma brecha, Guilherme, para a extrema-direita entrar, fazer um salseiro, que era porcaria. Você se lembra da época, né? Que era porcaria. Então, devido ao quê? Devido
a não ter os comitês populares. Os comitês que falam, peraí, meu caro, tá falando que é merda que eu estou fazendo aqui? Porque antes, isso aqui, quando dava 5 horas da tarde, isso aqui era uma poeira infernal. Graças ao antipoeira, hoje não tem mais poeira. Não, não é o Abrastemp, mas também não é o Tanquinho. Então, entre isso, uma coisa e outra, você consegue levar políticas públicas. Então, nesse termo, outro termo também, certo? Que a gente avançou, que não foi na fila da habitação, certo? Não, não é qualquer um que faça 5.000 casas como o Carlinhos fez, certo? Conclusão, na hora de votar, a gente perdeu aonde? Dentro desses conjuntos habitacionais. Devido ao quê? Devido a não ter, certo? Os núcleos populares. Os núcleos populares de resistência. Aí, quando você se lembra lá no começo, que a gente está conversando sobre revolução, então são isso, são os núcleos. Quem defende a democracia, ô Guilherme, é quem recebe a democracia na sua casa. Democracia popular, a democracia de luta. Não adianta nada você dizer que, não, ele fez de que forma? Mas se não incorporou o cara. Entendeu? Aí, nesse termo, Guilherme, vamos entrar mais um pouco mais, aí entra nessa discussão de Venezuela, que está muito em moda, e Cuba. Certo? São paizinhos pequenininhos, certo? Os Estados Unidos tenta tirar no tapa esses países. Por que não consegue, Guilherme? Porque tem uma resistência, tem os núcleos de formação popular. O cara que recebe benefício, o cara que recebe. Aí o nego vem falar, mas Cuba é uma. Certo? O que é? Como é que vão discutir Cuba com o Brasil, por exemplo? Certo? Todo cubano é alfabetizado, todo cubano tem direito a médico, todo cubano tem direito a uma habitação, todo cubano tem direito a uma viagem por dentro do país deles. O que difere? Agora disse, mas democracia com um país socialismo. Entendeu? Aqui o cara pega um apartamento CDHU e aluga para o outro. Entendeu? Pega um apartamento da Caixa Econômica, que não pode vender, 2 dias depois o cara vende. Entendeu? Você vê a diferença do que é uma política pública de uma política. Entendeu? É nisso que eu falo, o Carlinhos avançou, o Carlinhos não, né? A gente, olha como é que o partido avançou, entendeu? Mas também no outro lado de núcleos, a gente perdeu, Guilherme. Ô Cosme, o seu movimento, né, o movimento que você faz parte, ele tá ligado com alguma organização política, com algum partido político? Ô, Guilherme, a gente não tem, dentro da nossa organização, tem vários credos, tem várias cruzes, certo? A gente não pergunta para o cara qual a filiação política dele. Agora é o seguinte, do nosso posicionamento, da nossa luta, que depura quem está do nosso lado ou não. Aí não preciso dizer, Guilherme, de que partido que é, né? Entendeu? A luta pela democracia, a luta pelo direito, você já fala que cheiro que o cara é, que gosto que o cara tem. Você entendeu? Ninguém vai chegar, por exemplo, numa casa um cara, incentivar o cara a lutar contra a prefeitura, se eu sou do partido, o prefeito está no poder. Ninguém vai chegar para lutar contra o presidente se você está no partido do presidente. Então, nós, como movimento, uma coisa é você fazer uma campanha política, é você fazer discussão política, e outra coisa é você, entendeu? Eu gosto de botar o seu movimento a reboque do partido político. Está errado. Se você, Guilherme, se candidata, faz a candidatura sua a vereador, a prefeito, porque você tem capacidade, você acha que vai resolver. Se você não tem capacidade para resolver, para estar lá dentro, para enfrentar, você não faz candidatura. Então, Guilherme, uma coisa, você se lança prefeito pelo partido. Nós somos companheiros de luta. Agora, se você se lança pelo partido, você tem capacidade de lutar e resolver o problema da bandeira de luta, com você acredita. Caso contrário, não entre, para não dar vexame. Sim. E agora vamos falar do âmbito estadual e do âmbito federal. O que está sendo feito em relação à questão da moradia, né? E aí, já que a gente fala de governo federal, já me estendo aqui, né? E o que né, como que o governo Bolsonaro, né,
está lidando com a questão da moradia e com os movimentos sociais relacionados à moradia? Ô, Guilherme, primeiro que todas as políticas, os avanços que nós tivemos, certo? Logo pós-golpe de 2016, né? 16? 2016. Logo depois do golpe, o que aconteceu foi o seguinte: todas as políticas públicas, poucas políticas públicas, tá? Que nós conquistamos, virou, igual a gente diz, se apertar não dá um quibe, certo? Foi desmontado todo o que nós conseguimos montar durante muitos anos. Desmontaram todo, né? Ministério das Cidades, certo? Tanto que no golpe, Guilherme, no golpe de 2016, o único, se tu recordar na história, o único pessoa que caiu de fato do ministério foi quem? Olívio Dutra, do Ministério da Cidade. Se lembra que ele foi demitido para dali tornar-se um balcão de negócio com a extrema-direita fascista. A extrema-direita, que é o tal do centrão que diz, né? Que se vende quem está no poder. Então, dali para cá, o Guilherme, todas as políticas nossas foram destruídas. Todo o avanço do campo, conjunto com o MST, pode ver que não assentou ninguém mais. E hoje, Bolsonaro se orgulha de dizer que não deu um tostão para o MST e acabou com a luta do campo. E hoje nós temos milhões de trabalhadores em lona esperando sua terra, seu título de posse. E, por outro lado, eles apostaram, Guilherme, na violência, no armamento, certo? Tanto de latifundiário, certo? Você vê a luta dos índios Mandacaru agora, lá no sul, no Amazonas, sendo atacado por garimpeiros, incentivado pela Presidenta da República, certo? Então, um incentivo à violência no campo, um incentivo ao desmatamento. Você vê que Salles agora está sendo acusado, o Salles da Boiada está sendo acusado e vai ser preso, né, por contrabandismo de madeira, certo? Aí vindo para o estado de São Paulo, isso é no estado nacional, o fogo na Amazônia, o meio ambiente. Aí a gente entra também nessa discussão, né, que aqui bem pertinho da gente, Caraguá, né, o aquecimento global, você vê que está destruindo, né, a passagem ali de Caraguá, entre Caraguá e Ubatuba. Você vê a distância que já tem ali, que o mar está pegando essa região. Então, Guilherme, o que está ocorrendo? Um destruimento de tudo que nós montamos, um pouco. E no estado de São Paulo, Guilherme, é mais perverso, né? O governo do estado, o Doriana, que hoje, né, joga para um lado e para o outro, muito bem jogado. Ele é um espertalhão, que Dória, eu tiro o chapéu para ele na política da vacina, certo? Mas, por outro lado, acaba com todo o direito nosso. É a PL que nós estamos lutando contra o despejo, ele está se organizando para isso. E agora o CDHU, né? Que todo mundo sabe que o CDHU foi privatizado, né? Fizeram a tal da PP, né? Parceria pública e privada. Então, Guilherme, em termos de moradia popular, a gente está em terra arrasada. A gente voltamos a 20 anos atrás em política habitacional. Então, um pouco isso que a gente imagina. E por outro lado, há uma grande criminalização, Guilherme, dos movimentos populares. Há encarceramento, certo? Temos Carme, tem um monte de companheiros nossos encarcerados, o aumento da violência no campo, certo? E que termina com o ataque dos garimpeiros aos Mandacaru lá, ao povo indígena. E sim, como está essa questão, né, das prisões, que no meu entendimento é ilegal, de integrantes de movimentos sociais de luta pela moradia, né? Também é algo que tem sido bastante preocupante, pelo menos como que eu vejo. Então, Guilherme, a criminalização nossa já não é de hoje, né? Já não é de hoje. Então, o que aconteceu agora? Agora, com a permissão do avanço, né, do neofascismo, certo? Que é nessa figura, né, escrota de Jair Messias Bolsonaro, eles têm avançado, Guilherme, têm avançado no direito, eles acham no direito de tirar a vida do líder comunitário, eles acham no direito, né, que o líder comunitário atrapalha as relações, expulha, né, entre o capital e a riqueza que nós temos, você entendeu? E com isso é muito preocupante, né? O objetivo final que eles querem, de fato, é só criminalizar.
criminalizar, criminalizou, deu a faixa de ladrão, certo? É o que eles querem. Então é muito preocupante e dá uma trabalheira para a gente tirar líder, cara preso. Geralmente o cara passa 2, 3 dias preso e cria todo-se um clima, né? Com isso também, né, Guilherme, a tática do jogo, ele evita que mais pessoas se vá aglutinando, porque quanto mais pobre o cara fica, mais couro o cara dá. E com esse couro, evita que o cara fale, opa, peraí, eu não vou entrar no movimento, eu não vou lutar por uma habitação, eu não vou lutar pelo direito a um salário, eu não vou lutar pelo direito ao emprego, eu não vou lutar pelo direito a receber um abono municipal que eu tenho direito, porque eu vou apanhar, vou ser criminalizado. Então, isso é educativo também, Guilherme. Sim. E agora, prosseguindo a nossa entrevista, né, e tá tendo alguma... E como tá a luta aí contra o governo Bolsonaro por parte dos movimentos de moradia? Então, Guilherme, a gente tem participado, igual foi agora dia 29, a gente fez o primeiro, mesmo com a pandemia, né, do Fora Bolsonaro, a gente tem se articulado, certo, em pequenos movimentos de resistência, né, como na Marginal, que vira e mexe, a gente está dando um trancão nas marginais para chamar atenção para o abono salarial emergencial de 600, não ao despejo, certo? E o direito a uma cesta básica, o direito mínimo, né, injeção também, né? Estamos esquecendo do problema da injeção, né? Então, são lutas que nós vem travando no nosso cotidiano, do dia a dia, da luta do sem-teto, né? Mas com toda, Guilherme, qual a dificuldade que a gente encontra nesse momento, né? É a pandemia, né? Que a gente, eu costumo falar para o pessoal, né? A pior coisa que tem é a pessoa ter consciência política, né? Porque a gente sabe que a pandemia não é o que mostram, está muito mais avançado, você tem muito mais mortes que mostram, entendeu? E nós, nesse momento, ficamos em casa. Enquanto isso, eles avançam no retirar direito nosso, né? Então fica muito difícil de fazer uma luta política, entendeu? Uma luta de rua, porque a gente sabe fazer a luta de rua contra um governo que se aproveita de uma pandemia. Sim, e nesse momento complicado, como que está a relação, né, com a população de modo geral? Né? A população tem aceitado mais, né, o movimento, né, ou tem algum rechaço? Como que é essa relação? Ô, Guilherme, olha, no princípio, confesso com você que foi bem complicada a coisa, cara. Foi difícil o trabalhador entender, porque é o seguinte, o tal do Bolsonaro, ele conseguiu, certo? Através da mídia, dessa mídia que hoje aí diz que bate panela contra ele conseguiu colocar que é o seguinte, que todo trabalhador é ladrão, todo trabalhador é oportunista, todo sindicalista é oportunista, todo líder comunitário é oportunista, todo mundo é ladrão. O bom, quem que é o bom? O bom é um cara chamado Renan Calheiro. Você imagina, tá lá na CPI, imagina a gente bater palma para Renan Calheiro. A gente chegou. Que nível que nós chegamos? A gente bater palma para aquele grupo do Centrão lá que está na CPI. Então, que nível que chegou intelectual a classe trabalhadora brasileira. Então, com isso, ontem mesmo, aqui no Boteco Pé de Casa, duas pessoas, mas falou um monte de Dilma, de Lula, de etc. Aí ele disse que é o seguinte, que o Bolsonaro quer fazer e as pessoas impedem. Então, ele conseguiu colocar isso na cabeça do trabalhador. Mas agora, o Guilherme, está melhorando um pouco, porque é o seguinte, quando eles falam uma coisa, o trabalhador fala outra. Porque, por exemplo, a gente está nesse comitê de combate à fome, certo? O que adianta o Bolsonaro falar que a vida vai melhorar, que o cara não consegue comprar 1 quilo de carne? Como é que ele fala que alguém está impedindo, certo? Dele ir trabalhar, certo? Se o cara está morrendo dentro do transporte público. Então, esse cara, mesmo que votou no Bolsonaro, naquela ilusão do kit piroca, do kit gay, do kit não sei o quê, certo? Ele começou a cair na consciência que ele foi um otário, certo? Ele foi um otário e foi usado por um determinado momento que agora não tem cura. Mas outra coisa também, Guilherme, aí a gente vê muito nas mídias sociais,
certo? E muito nesse negócio aí, você pode ver, até bater panela é seletivo. Não é seletivo? Você já viu bateção de panela em comunidade pobre? Por que eles não mostram batendo panela em comunidade pobre? Porque o Figueiredo dizia muito bem isso, né? Um dia você viu a piada do Figueiredo, né? A piada do Figueiredo era o seguinte: por que ele não botava um canhão na rua? Certo? Aí o que o Figueiredo falou pro cara? Falou: olha, sabe por que eu não ponho os canhões na rua? Porque o motorista dos canhões, eles moram nas favelas. Conclusão, o que ele queria falar com aquilo? Que o cara da favela podia virar o canhão contra eles. Então, Guilherme, nessa discussão de ascensão, nessa discussão eles conseguiram, até nisso, eles conseguiram dizer que é o seguinte: olha, quem está batendo palma hoje é uma elite que está... Mentira! Mentira! Essa elite largatixa, essa elite camaleão... Já viu camaleão de manhã, né? De manhã o camaleão é verdinho, né? Já viu? Aí quando põe ele no sol, Guilherme, ele fica amarelo. Ele vai mudando de cor. Então o camaleão é isso que faz. Então essa elite que hoje está batendo panela aqui é a mesma hoje, Guilherme, que hoje não tem mais empregado doméstico. Por quê? Porque o salário dele... O médico que ele pagava está proibido, o emprego está proibido. Então, aí o que eles estão fazendo agora? Momentaneamente estão batendo panela. Entendeu? Sim. Falta, então, né, no seu entendimento, uma direção, uma alternativa para os trabalhadores? Ô, Guilherme, eu acho que a gente trabalhou um tempão para uma pessoa, para um partido, para uma... Sinceramente, eu acho que falta. Falta, nesse momento, a gente apontar, não na base de eleição, porque estão todo mundo apostando em eleição. Não é isso que está se desenhando agora? Que, por exemplo, você não vê nenhum movimento de grande líder puxando esses movimentos. O que a gente vê são movimentos partidários que, ora, sinalizam com uma coisa, que ora sinalizam com a outra. Entendeu? Mas agora, grande líder, como tínhamos na década de 80, de 90, a gente não tem mais. Que vá para a rua, que puxa a massa, que mostra um programa socialista, que mostra um programa popular. A gente não tem hoje. Quem temos hoje? Certo? Temos o Partido dos Trabalhadores hoje por um lado, temos o PSOL com o Guilherme Boulos com o outro lado. E mais quem que você vislumbra hoje na política? Sim, já que você citou do Guilherme Boulos, né? Qual que é a sua opinião sobre ele? Então, a gente que, por incrível que pareça, Guilherme, a gente no início do MTST, deu-se início em Campinas, na Unicamp, com o Zé do Mato, com o Endel, com uma série de grupos. Se deu para entender? Eu acho, estou falando minha posição, eu acho que é o seguinte, que é uma pessoa que veio, certo? Mas em vez de logo, como aconteceu com o Lula no PT, aconteceu com o que eles fazem? Eles simplesmente arrumam dali um trampolim político. E esqueça, de fato, a base trabalhadora. Então, sempre a classe trabalhadora está sendo representada por uma pessoa, não por um coletivo. Não é isso que está acontecendo? Então, eu costumo dizer, Guilherme, que é o seguinte: que o poder é tão poderoso que geralmente é exercido por um homem ou uma mulher de forma solidária. Então, o poder, Guilherme, que nós estamos dizendo nesse momento, tanto Guilherme Boulos, como Lula, como várias pessoas que surgiram, que é o seguinte: sempre tem que ter alguém para falar para o Guilherme. Nunca o Guilherme pode se juntar no coletivo e falar, pode? Não pode. Então, Guilherme, o que está ocorrendo é o seguinte: sempre um tem que falar por você. Então, nesse momento, quem fala por nós, Guilherme Boulos e o Lula. Entendeu? Não um coletivo. O que foi um coletivo? Certo? Diferente de outros países, certo? Que tem partidos fortes. Você vê o Chile, você vê o Equador. Entendeu? Você vê vários países que tem partidos fortes,
que consegue emplacar uma política. Elege um presidente, mas elege um presidente, certo? Mas também o partido continua... Evo Morales, vamos citar o Evo Morales, certo? Tem o Mais, o movimento lá do pessoal, certo? Quando o Evo Morales tentou fazer uma transcocaleira lá, que ia atravessar a selva amazônica lá, o que aconteceu? O próprio partido foi contra o Evo Morales e foram para a rua lutar contra o quê? Contra uma política que eles achavam que não era. Entendeu? Aqui nós temos isso? Não temos, Guilherme. Então nós temos muita dificuldade para isso. Sim, Entendeu? agora para fechar a nossa conversa, o Cosme, Uma hora, né, Guilherme? é uma hora eu queria falar um pouco, você citou aqui, que se aprofundasse a questão da especulação, né? Avançou muito, né, nos últimos anos contra as comunidades tradicionais. O que tivemos de ataques e também de resistência contra esse fator? Guilherme, primeiro que tem uma grande resistência, certo? Tanto nacional, certo? É diferente, Guilherme, você querer discutir com um grupo indígena do que discutir com sem-teto. Por incrível que pareça, cara, os trabalhadores e trabalhadoras, certo? Da cidade, eles são mais vulneráveis que os índios. O índio tem um amor pela terra, tem um amor pela água, tem um amor pela natureza. Entendeu? Então, é uma barreira intransponível que os caras estão enfrentando, certo? E os índios, nesse momento, os índios, não, né? A comunidade indígena, conta com um apoio muito grande internacional. Então, está tendo uma resistência muito grande, sempre teve uma resistência muito grande, certo? Desse povo. E esse povo que nos anima, esse povo que nos dá norte para a nossa luta, né? Que é bem diferente da cidade. Da cidade tem várias influências, certo? Que vai nos desanimando, vai nos minando. Agora, os indígenas, eles têm a terra, eles têm a água, eles têm a semente como parte da vida deles. Então, é muito difícil transpor essa barreira. Aí, o mesmo caso dos quilombolas, né? A gente tem uma grande resistência do povo quilombola, né? Então, tem várias resistências hoje, entendeu? Que é bem diferente do que da cidade. Sim. Então, acho que é isso, né, Cosme? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, foi muito boa a discussão. Espero, né, que contribua, né, na base, né, do movimento, né? E peço então para você fazer as considerações finais. Então, eu queria primeiro, Guilherme, agradecer ao convite que você nos fez para participar da mesa de debate. Eu queria dizer para as pessoas que o Nós por Nós Solidário, o Vale Solidário, nós estamos fazendo arrecadação de alimentos, que é importante as pessoas contribuírem, né? Está ali no SEDECA. O SEDECA, Guilherme, fica aqui no centro, ali do lado da rodoviária, ali, perto do Sindicato dos Aposentados. Uma doação de 9, fica das 9 até meio-dia, recebendo doações, seja roupa, alimento, móveis de boa qualidade, para a gente poder estar distribuindo, né? Destruindo, olha. Então, a gente agradece, olha, a gente agradece muito esse espaço, é mais um espaço democrático que a gente tem que utilizar para a gente poder avançar na nossa luta, né? E só dizendo para os trabalhadores que agora, né, dia 19, a gente tem essa luta fora Bolsonaro, e eu queria também estar convidando, Guilherme, no dia 18, a gente vai estar fazendo uma luta junto com o pessoal do Jardim das Indústrias, esse pessoal pobre que está sendo colocado para fora, porque não combina com a riqueza do Jardim das Indústrias. Então, nos ajude, participe com todo o distanciamento social, álcool em gel, máscara, para a gente poder derrotar essa política fascista de Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro e vira a luta trabalhadores. Muito obrigado, Guilherme. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Cosme, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo no YouTube, outros vídeos que foram produzidos, né? Fique atento à nossa programação para curtir, né? Acompanhar os vídeos que irão ser produzidos,
né? Curta a nossa página no Facebook, curta esse vídeo no Facebook, compartilhe nas redes e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e fique atento à nossa programação. E até a próxima. Fui!